Ora viva, seja bem-vindo ao podcast de TPS Ciência. Eu sou a Leda Dombashi e por 2 dias estarei aqui neste espaço para levar até si debates ligados à ciência, tecnologia e inovação. Neste primeiro momento, o meu convidado é o engenheiro Rui Horta, que vem da Unitel e da Direção de Gestão de Risco e Segurança daquela operadora. Seja bem-vindo, engenheiro. Obrigado pelo convite. Pois é. Engenheiro, sabemos que tem 25 anos de experiência nessa área de telecomunicações, 11 dos quais na Unitel. Podia dizer-nos que avaliação faz da questão das fraudes, dos riscos a nível do nosso país? Sim, com certeza. Na realidade, o que tem acontecido em Angola está muito indexado àquilo que tem sido a evolução tecnológica do país. Ok. Se nós recuarmos há uma década atrás, naturalmente que a Unitel a internet não estava tão disseminada no Quantos mercado, estamos? não havia tantos jovens com acesso facilitado à internet como existe nos dias de hoje. E, consequentemente, a internet traz muita coisa boa, mas também traz um aumento de riscos potencial relacionado principalmente com questões de segurança e com questões de fraude. Ok. Burlas, nomeadamente, que é aquilo que se mais vulgarmente se encontra no nosso país. Pois, ok. Portanto, os riscos têm aumentado significativamente, os desafios também eles são diferentes, mas mantém-se um denominador comum. É a aposta nas pessoas e na importância de sensibilizarmos a população em geral e os utilizadores em particular para estes grandes perigos que advêm da utilização da internet e das tentativas sucessivas de burlas e de fraudes a que estamos sujeitos. Ok. Falou muito bem da questão das burlas e, pelo que tem acontecido, a maior parte dos visados são clientes da Unitel. A maior parte são clientes da Unitel. Como é que a Unitel tem resolvido essas questões? Sim. Primeiro explicar o motivo pelo qual as burlas incidem essencialmente nos utilizadores da Unitel. Na realidade não é só a Unitel, eu diria que os principais visados acabam por ser os utilizadores de telecomunicações. A Unitel, sendo a maior operadora móvel no país, naturalmente também acaba por sofrer um impacto superior, mas o impacto que nós sentimos não é, obviamente, distinto daquilo que sentem os restantes utilizadores e outras operadoras móveis em Angola. Ok. Na realidade, explica-se facilmente porque é que os clientes das operadoras estão mais suscetíveis de ser atacados. Ok. Porque, efetivamente, os burladores necessitam de um veículo de comunicação imediata e esse veículo são os nossos telefones, são as nossas redes de telecomunicações. E, consequentemente, hoje em dia, qualquer cidadão, bem intencionado ou não, e aqui estamos a falar daqueles que não são propriamente bem intencionados, têm facilidade de comunicação com qualquer pessoa, seja através das redes sociais, seja através de uma simples chamada para um número de telefone. A Unitel leva este problema muito a sério. É de facto uma das nossas grandes preocupações. Diariamente nós suspendemos várias dezenas de números envolvidos nestas tentativas de burla. Porquê a Unitel? Como expliquei, por um lado, porque os clientes são nossos e, portanto, indiretamente acabamos de ser alvos desta situação. E depois, porque a Unitel é uma empresa de referência e, naturalmente, quando o operador faz o contacto com o cliente, tem a tendência de usar uma empresa de referência para aumentar a sua credibilidade. Pode usar a Unitel, pode usar uma empresa pública, por exemplo, como a END, mas tem que haver algo que despolete da parte do utilizador a receptividade de poder prestar informações ao burlador. E, normalmente, isso advém das campanhas que possam estar a surgir. Por exemplo, há cerca de 2 anos nós começámos a tomar conhecimento com o 5G, uma nova tecnologia, uma nova forma de navegar na internet mais rápida. Ok. Naturalmente que ainda estamos aqui num processo de democratização desta tecnologia, de adoção mais massiva por parte dos clientes e, neste momento, as pessoas todas já ouviram falar de 5G, mas ainda são poucos aqueles que utilizam 5G. Ok. Ora, isto dá aqui um motivo de contacto a estes burladores. Tem sido frequente os burladores ligarem para os nossos clientes com o intuito de dizerem que vão ativar o 5G no número. Ora, isto naturalmente não é necessário. A Unitel pode ativar o 5G a qualquer cliente sem necessitar de ter uma intervenção direta com esse cliente. Basta o cliente estar numa zona de cobertura 5G, basta o cliente ter um dispositivo de 5G e
automaticamente o serviço ficará disponível no seu telefone. No entanto, este é o mote para que esse contacto possa existir. E os reguladores identificam-se como sendo funcionários Da da Unitel. Unitel, apresentam o pretexto da ativação do serviço. A mesma coisa, por exemplo, se pode passar na END com o motivo de ativação de um contador digital de energia, e a partir desse contacto vão conseguindo, da parte dos clientes, obter alguma informação pessoal. E é aqui que, de facto, há um grande risco. Nunca, em circunstância alguma, um cliente ou um cidadão comum deve prestar essas informações a quem quer que seja. Entidades como a Unitel e outras nunca pedem informações pessoais aos clientes. Ok. Falou exatamente da questão das burlas que afetam milhares de angolanos, falamos no caso da Unitel, mas assim de modo geral existem outros tipos de fraudes, não é? Sim, Exatamente, tem sim. as contas hackeadas, pode falar-nos um bocadinho mais sobre isso? Posso, claro. Repare, nós temos aqui que dividir as fraudes, nós, enquanto operador de telecomunicações, temos que dividir as fraudes, digamos, em dois grandes grupos. Por um lado, há aquelas fraudes típicas do setor de telecomunicações, e isso é um pouco silencioso para o cliente. O cliente normalmente não tem essa percepção e nem sempre é afetado no seu dia-a-dia com esse tipo de fraudes. Sim, sim. Obviamente que, havendo uma proliferação da internet e uma apetência para a utilização da internet, uma das fraudes mais comuns é a tentativa de ter acesso à internet sem pagar, de forma gratuita. E, Já existe isso aqui vai também? existindo ocasionalmente, não é? Ou seja, há um conjunto de táticas, de mecanismos que os burladores, os fraudadores, como é o termo técnico em português, tentam utilizar para ter acesso aos serviços. Mas de uma forma ainda muito Não, é irrisória, digamos. uma forma tecnicamente elaborada. Normalmente isto consegue-se em momentos em que pode haver alguma debilidade nos serviços, pode Ok. haver alguma configuração que precise de ser otimizada. Sim, sim. E este é um jogo eterno entre o gato e o rato, em que há uma porta aberta que se tenta ser explorada. Sim, sim, sim. E nós, enquanto operadores, naturalmente temos que fechar essas portas. Ok. Isto tem muito a ver com a dinâmica do mercado, com a pressão de colocação de serviços à disposição da comunidade. Ok. E obviamente que quando se faz isso, por vezes, porque hoje em dia colocar um serviço à disposição do público envolve várias organizações, portanto nós vivemos num mundo onde tudo interage entre si, várias infraestruturas, vários parceiros, e pode acontecer, e já aconteceu algumas vezes, Sim. em ficarem pequenas portas abertas que são depois exploradas. Há naturalmente cidadãos, inclusive angolanos, alguns bastante jovens, que têm esta proliferação por tentarem explorar vulnerabilidades, e quando encontram, há aqueles que avisam para a existência da vulnerabilidade e há aqueles que a exploram, e muitas vezes com intuito comercial. Mas há alguma forma de se responder atempadamente a essas vulnerabilidades? Sim, claro, obviamente. Isso é o dia a dia, não é? Portanto, estas situações vão ocorrendo, ficam normalmente disponíveis através dos canais digitais, que é onde as pessoas normalmente comunicam, e uma vez identificadas são depois eliminadas e corrigidas, não é? Portanto, como eu disse, esta é uma das famílias de fraude, são aquelas que afetam o serviço propriamente dito dos operadores, têm impacto sobre a receita dos operadores. É claro que para o público em geral é fácil pensar um operador de telecomunicações, se tiver que ter serviços gratuitos não faz mal, porque são uma grande organização, são ricos, fazem muito dinheiro, mas é verdade que é importante perceber que isso coloca em causa a própria viabilidade do operador e dos serviços. E é onde ia chegar e tentar entender que impacto negativo a nível econômico essas fraudes, não é, provocam às operadoras. Sim. É importante recordar que o operador de telecomunicações é um negócio de capital intensivo. Portanto, requer sucessivos investimentos em moeda estrangeira, que nesta fase em que a nossa moeda está a passar por um momento de debilidade é de facto complexo, e toda a infraestrutura do operador de telecomunicações tem um custo bastante elevado em termos de suporte e em termos de manutenção. Consequentemente, tudo o que sejam fraudes que afetam a receita do operador podem pôr em causa o seu plano de investimento, podem pôr em causa a sua viabilidade económica. Portanto,
É também por isso que temos uma preocupação bastante grande com este tipo de fraudes que afeta os nossos serviços. Sim, sim. Naturalmente, para o público em geral, aquelas que são as fraudes e as burlas mais prementes são as que eles têm em contacto diariamente. Não é? Portanto, estas tentativas sucessivas de burla que assistimos no nosso mercado é o que tem mais impacto junto do cliente. Ok. Em relação a isso, a Unitel trabalha ativamente de forma muito colaborativa com as forças de investigação nacionais e com os órgãos de soberania. Sim, sim. Importa também dizer que há vários anos que é obrigatório que um número de telefone esteja identificado. Nenhum número pode estar ativo e a fazer comunicações se não estiver devidamente identificado, o famoso registro do cliente. Mas a Unitel ainda tem essas falhas ou nem por isso? Não há nenhuma falha nesse aspecto. Portanto, o número que não esteja devidamente registado simplesmente não está ativo e não é possível ser utilizado. O que acontece é que existe a potência no mercado por estes reguladores, vamos lhe chamar assim, Sim, sim. para adquirirem cartões que não permitem a identificação do real do utilizador. E o nosso mercado informal, inclusivamente, facilita muito este processo. É muito fácil chegar a um cidadão que tenha menos posses económicas e mediante uma determinada comparticipação monetária pedir a essa pessoa para se dirigir a uma loja e comprar os cartões. É também fácil numa rede de agentes proliferada pelo país e sobre a qual a Unitel não tem uma relação direta, porque a Unitel relaciona-se com a sua rede de agentes direta, mas depois cada agente tem os seus subagentes e é isso também que permite ter acesso em qualquer zona do país a um cartão. A verdade é que depois o processo de registro não é seguido por parte destes intervenientes da forma que a lei determina, ou seja, nem sempre os cartões são vendidos na presença de quem os está a comprar. Ou seja, por vezes há alguma facilidade em com uma cópia de um documento alguém conseguir comprar cartões, não nas nossas lojas, mas num agente de um agente que facilita esse processo. Sim, mas levando em conta que o país e o mundo, não é, se debate em relação a essa questão da cibersegurança, não acha que a Unitel já não devia permitir esse tipo de brechas? Na realidade é aquilo que eu lhe disse, não há propriamente uma brecha, ou seja, o número está identificado. Nós temos um documento de identificação associado a esse número. Portanto, o número está corretamente registado. O que acontece é que quem está a usar o número não é a pessoa que está associada. Quem comprou o número não é a pessoa do documento de identificação. Repare, nós vivemos num contexto social em que as pessoas não têm uma literacia tecnológica e preocupações de segurança, mesmo no manuseamento dos seus próprios documentos. Hoje qualquer cidadão vai a uma cónica tirar fotocópias e não consegue assegurar que não fica nenhuma cópia do seu documento de identificação nessa mesma instituição. É vulgar nós encontrarmos nos supermercados documentos de identificação, os BIs, nas zonas da administração, documentos que ficaram perdidos, bilhetes de identidade que ficaram perdidos. Muitos. E, portanto, esse é de facto um risco. Nós temos que ter um cuidado muito grande sobre os nossos documentos de identificação. Há, naturalmente, também, infelizmente, uma significativa percentagem de assaltos na nossa sociedade, aquele pequeno roubo que se rouba-se a pasta, rouba-se o telefone, rouba-se a carteira, a documentação vai e a tudo. documentação também vai, não é? Portanto, é a partir daí que depois se abre uma porta para que possam ser adquiridos cartões de uma operadora de telecomunicações mediante esses mesmos documentos que foram furtados. Ora, para a Unitel há um cliente, como outro qualquer, o número está corretamente registado. O que nós fazemos é a constante observação de padrões de utilização suspeitos e assim que são detectados, esses números são automaticamente suspeitos. E, portanto, nós suspendemos diariamente várias dezenas, por vezes até várias centenas de cartões e que estão efetivamente envolvidos neste tipo de abordagem. Só que esta é uma ação reativa, ou seja, o cliente já foi contactado, e é só depois de acontecer o contacto que se torna claro que houve o contacto e que nós podemos agir suspendendo esses números. Portanto, aqui o nosso conselho é que o cliente, após ser contactado,
resiste à tentação de responder. Hoje em dia os reguladores, até por uma questão económica, fazem contactos muitas vezes por SMS, Na maior parte das na vezes. maior parte das vezes. Isto para quê? Para não incorrerem também no custo da comunicação. E é importante que o cidadão resista à tentação de responder. Em princípio, quando responder, esses números poderão já estar suspensos, porque nós ativamente fazemos esse tipo de observação e suspensão. Ok. Falamos muito aqui da parte que os próprios utilizadores devem ter, da responsabilidade que devem ter em relação a essa questão das fraudes e das burlas também a nível da internet, sobretudo das redes sociais. Gostaríamos de saber como é que a sua operadora tem trabalhado com as comunidades e com os seus próprios clientes em relação à questão da literacia digital. Bem, eu diria que essa será um dos grandes desafios, um dos grandes pilares hoje em dia. A questão da segurança cibernética é de facto a sensibilização do público. Ok. Nós usamos regularmente os nossos canais digitais, as nossas páginas nas redes sociais, o nosso site, as nossas lojas, o nosso serviço de apoio ao cliente, para difundir um conjunto de informação para a sensibilização da opinião pública e do cliente em particular. Temos de facto essa preocupação. Também a presença em espaços como este, em que agradeço o convite, e outros espaços da comunicação social são úteis para passar esta mensagem. É importante reter que é em nós que infelizmente está a grande mobilidade. Parte de nós, essencialmente, Como poder de utilizadores. parar com este tipo de coisas. Não é? Ora, os reguladores nunca vão parar enquanto houver cidadãos que continuam a partilhar as suas informações. Repare que, mesmo havendo da parte da Unitel em particular, mas é comum a qualquer organização, a preocupação de colocar nas mensagens que envia aos clientes nunca partilha este código com ninguém, Sim. efetivamente os clientes continuam a partilhar. Há de facto essa preocupação. Hoje é sabido que quando o cliente se autentica nos nossos sistemas digitalmente, muitas vezes é exigido um código que é gerado automaticamente. Sim, Esse sim. código é válido apenas para aquele momento. E sempre que esse código é partilhado e enviado ao cliente, há sempre essa preocupação de alertar. O código não deve ser partilhado com ninguém. No entanto, as pessoas continuam A partilhar. É claro que antes de partilhar houve todo um processo da parte do regulador para ganhar a confiança da pessoa, Sim. fazendo-se passar como funcionário da Unitel. Mas o grande alerta que há aqui a deixar é que em nenhuma circunstância, por mais credível que possa parecer o contacto, nunca devemos partilhar códigos, devemos partilhar qualquer outra informação pessoal. Essa é a grande lição que tem que se aprender na sociedade. Engenheiro Horta, a inteligência artificial hoje está intrínseca em todas as áreas, a nível do mundo, e penso que na Unitel não é diferente. Como é que a inteligência artificial é usada na Unitel? Mas de facto é como diz, a inteligência artificial é inevitável, não é? Já chegou E e as veio para sociedades, ficar, as não é? organizações naturalmente que têm que adotar, têm que viver com ela. Sim, sim. Hoje em dia muitos de nós já está sujeito à inteligência artificial mesmo sem ter consciência E sem perceber, que claro. está. Não é? É uma evolução natural até das questões de marketing que antigamente eram mais genéricas e hoje são cada vez mais direcionadas. Ora, nós efetivamente já incorporarmos um conjunto de funções baseadas em inteligência artificial, quer nos nossos serviços, quer na forma como contactamos os nossos clientes, e é inevitável que o caminho passe por aí. Mas é importante dividir a inteligência artificial em dois grandes grupos. Por um lado, aquela que é utilizada para facilitar as operações de rotina, para facilitar aquilo que é o dia-a-dia de qualquer organização, e nós não somos naturalmente uma exceção. A inteligência artificial está disponível nos nossos dispositivos móveis e está disponível no nosso dia-a-dia. Hoje, um smartphone mais recente, com um sistema também operativo mais recente, já tem uma componente de inteligência artificial significativa, que é usada pelos fabricantes para entender qual é que é o perfil de utilização do cliente e, a partir daí, começar a direcionar campanhas de marketing e comunicações dentro daquilo que são as preferências do cliente. As redes sociais também o fazem, e isso será uma constante cada vez maior.
Hoje em dia, duas pessoas podem ser utilizadoras da mesma rede social, mas os conteúdos que um vê nada tem a ver com os conteúdos que o outro vê, porque efetivamente houve esse tratamento da informação com base na inteligência artificial para definir o perfil da pessoa. Ora, nós também o fazemos, porque naturalmente para nós é essencial conhecer o perfil do utilizador. O grande desafio, no entanto, da inteligência artificial coloca-se paralelamente a este, que é um desafio também é alargamento, no campo da segurança e do combate à cibersegurança. Ora, os ataques hoje em dia também começam a ser cada vez mais baseados em inteligência artificial. Hoje nós temos tecnologia que permite construir a voz de qualquer pessoa. Conseguimos pegar na voz de qualquer pessoa e colocar essa voz a dizer aquilo que nós entendemos que deve ser dito. A mesma coisa também já é possível com vídeo. Hoje podemos pôr também de forma artificial um avatar digital a dizer exatamente o que se pretende, com o rosto, o corpo dessa pessoa, a voz dessa pessoa. E naturalmente que este tipo de tecnologia, quando é usada de forma menos correta, é um perigo para a segurança, não só a segurança de um operador, mas e nós já temos cá muitos casos que até já estão em tribunal, não é? Em relação a essa questão do mau uso da inteligência artificial. Já vamos tendo, mas há algo que é importante reter. A velocidade com que estas novas tecnologias são adotadas é muito diferente da velocidade com que as organizações e principalmente o Estado reagem. E é aqui que está o grande perigo. A tecnologia é adotada muito rapidamente, de uma forma massiva, se houver infraestruturas que o permitam, mas a capacidade das organizações em reagirem aos perigos que advêm desta tecnologia ainda é lenta. E esse é um dos grandes desafios que a sociedade tem, e a Unitel naturalmente também tem. Nós hoje em dia já temos uma percentagem significativa dos nossos sistemas de segurança baseados em inteligência artificial, já combatemos ataques em inteligência artificial com defesas em inteligência artificial. No futuro isso será cada vez mais frequente. Nós temos inteligência artificial contra a inteligência artificial, aquela chamada inteligência artificial de ataque e a inteligência artificial de defesa. Vai ser de facto um outro patamar, vamos chamar de guerra, não é? A nível tecnológico. Pois é, engenheiro, o mobile money já tem crescido muito a nível da África. Em Angola não foge a regra, a Unitel penso que tem esse serviço. Gostaria de saber quais são os riscos associados a este serviço, em termos de segurança. Primeiro perceber o porquê destes serviços de mobile money, não é? No nosso Unitel Money, o porquê da sua existência e o porquê da sua proliferação nesta geografia tão particular que é a África. Não é? Nós sabemos que o continente africano é um continente de grande dimensão, regra geral os países também são de grande dimensão, com zonas mais remotas, onde a tecnologia demora mais tempo a chegar e, consequentemente, também os serviços bancários não têm uma profundidade de implantação no território nacional. É aí em que os governos devem apostar também na questão das infraestruturas. É efetivamente aí, e é para esse tipo de população que estes serviços de desenheiro digital vêm de facto fazer a grande mudança. Hoje em dia a possibilidade que um cidadão que viva no centro urbano tem de transferir uma verba monetária, muitas vezes essencial para a subsistência da sua própria família, que vive numa província remota, é essencial. Ora, não havendo serviços bancários nesses locais remotos, a utilização de um serviço como o Unitel Money é essencial, porque através de uma simples transação no nosso dispositivo móvel, esse dinheiro fica disponível para o nosso ente querido, que pode depois dirigir-se a qualquer agente e fazer um levantamento. Ora, aqui, como é fácil perceber, começamos a falar do dinheiro e não propriamente de UTTs, não é? Nós estamos muito habituados à unidade de UTTs na tarifação dos nossos eventos de voz, mas quando passamos para o dinheiro digital, é de facto o dinheiro que estamos a falar. E consequentemente, todos os riscos e os perigos associados a fraudes e a riscos cibernéticos aumentam substancialmente de importância, porque ninguém naturalmente está receptivo a perder dinheiro. Não é? E essa é uma das nossas grandes preocupações. A Unitel diariamente sofre aproximadamente 9 a 10 mil ataques cibernéticos por dia,
sendo uma parte substancial desse volume de ataques aplicacionais, portanto, ataques feitos às nossas aplicações. Ok. Ora, nós apostamos fortemente na defesa dos nossos assets digitais, as nossas aplicações, as nossas infraestruturas. E, portanto, podemos garantir que, efetivamente, o nosso serviço de mobile money, o nosso retail money, é um serviço seguro, está devidamente protegido. Temos muitas preocupações em relação às aplicações, porque, infelizmente, continuam a haver locais na internet onde aplicações falsas são difundidas com o intuito de enganar o utilizador. Portanto, E aí, mais uma vez, é chamada a questão da literacia digital, não é? a Para que as literacia pessoas digital fiquem é importante. atentas. Exatamente. A utilização de canais oficiais para instalar as aplicações é igualmente bastante importante. Portanto, esta parte está assegurada em relação a sucessivas análises de vulnerabilidade que nós fazemos nas nossas aplicações, para encontrar debilidades e corrigi-las. Esta parte, efetivamente, é uma preocupação grande que está assegurada. Mas depois vem a outra parte, e estamos sempre a chegar a essa parte, que é a parte do utilizador. Sim, sim. Aproximadamente 68% dos ataques cibernéticos que ocorrem no mundo devem-se a falhas do fator humano, falhas do utilizador, intervenção direta do utilizador. E aqui, no fundo, os conselhos são os mesmos de sempre. Nunca partilhar, em circunstância alguma, dados pessoais. Repare que muitas das vezes, e em culturas como a africana isso acontece muito, o cidadão não tem o hábito de partilhar informações suas com a sua própria família. Ou seja, não há muito essa partilha de informação entre o esposo e a esposa, entre o pai e o filho. Sim. Há essa sensibilidade para que há aqui informação que é só minha. Exatamente. Não é? Muitas vezes nem a esposa sabe quanto é que o marido ganha, enfim, há essa preocupação. Mas, por incrível que pareça, A nível da internet, digital, as pessoas exatamente, perdem estas exato, barreiras defensivas exato. e acabam por partilhar muito mais do que aquilo que devem, inclusivamente nas redes sociais. É assustadora a quantidade de informação que hoje em dia se consegue ter de qualquer cidadão apenas através da observação do seu perfil social. E é aqui que nós devemos nos preocupar. Isso é bom. Há alguma colaboração ativa entre entidades financeiras e reguladoras no sentido de poder colmatar essa questão das fraudes? De facto. Nós temos uma intervenção muito frequente e uma colaboração bastante eficiente com aqueles que são os principais reguladores do nosso mercado, nomeadamente o INACOM, enquanto nosso regulador do setor de telecomunicações, onde estamos ativamente sempre disponíveis e a participar em tudo o que seja aspectos regulatórios e na partilha de informação relativa a incidentes que vão ocorrendo, mas também junto do BNA, enquanto nosso regulador dos nossos serviços financeiros. Portanto, a Unitel tem esta particularidade, enquanto o operador de telecomunicações tem um regulador que é o INACOM, enquanto prestador de serviços financeiros tem um outro regulador que é o BNA. Portanto, esta é uma das nossas grandes preocupações, colaborar ativamente com os nossos reguladores. Depois há uma outra entidade que é essencial em todo este ecossistema, que é a nossa APD, a Associação de Proteção de Dados, que cada vez mais tem um papel fundamental na proteção daquilo que é a informação essencial dos nossos clientes. Portanto, também trabalhamos ativamente com a Associação Portuguesa de Dados, contribuindo inclusivamente com os nossos contributos para a elaboração de legislação, com a nossa experiência também do que é que se passa no terreno e passando essa experiência para que ela possa de alguma forma ser regulamentada. Por fim, temos aqui uma entidade que também é essencial no combate a tudo isto, que é as nossas forças de investigação, nomeadamente o SIC, com quem colaboramos ativamente, quer no combate ao cibercrime, quer no combate ao crime violento, e infelizmente também assola o nosso país. Pois é, a tecnologia muda todos os dias, não é? Estamos em constante desenvolvimento. O que é que podemos esperar da Unitel nos próximos 5 anos, digamos? Podemos esperar o compromisso de acompanhar esta evolução, não é? Ou seja, nós felizmente estamos no comboio da frente a nível continental, mas muitas vezes a população não tem essa percepção. Olha para a Unitel como um operador nacional, que de facto é, e de referência, felizmente, mas podemos garantir que nós estamos também na linha da frente, no comboio da frente, na locomotiva, a nível continental, no continente africano. A Unitel orgulha-se de pertencer
ao GSMA, que é o principal organismo associativo de todos os operadores de telecomunicações. A Unitel tem assento nessa associação, estando representada a mais alto nível e tendo nós o chairman do Grupo de Segurança e Fraude para todo o continente africano. Isto permite-nos estar em constante contacto com todos os operadores, permite-nos ter uma rede ampla de contactos com esses operadores, onde são partilhadas experiências e onde são partilhados essencialmente incidentes. Sempre ocorre algum incidente, ele é partilhado na indústria para permitir que todos os operadores se possam precaver e assegurar que esse incidente não se repete. E essa é de facto uma das nossas grandes preocupações, esta partilha de conhecimento, porque acreditamos também que é aí que reside um dos pilares de combate no domínio da cibersegurança. E depois temos um aspecto tecnológico que está à vista, portanto nós temos sido pioneiros, quer no lançamento do 4G, quer no lançamento do 5G, o lançamento do nosso serviço residencial também é baseado em 5G. Vamos brevemente lançar televisão também, portanto é o nosso compromisso para os clientes estarmos sempre na linha da frente, quer em termos de segurança, quer em termos de qualidade de serviços. Ok. Engenheiro Rui Horta, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por estar connosco durante estes minutos. Espero voltar a vê-lo em próximas ocasiões. Certamente que sim, um prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Ok, muito obrigada. E assim que esteve connosco até agora, espero também voltar a vê-lo daqui a pouco. Muito obrigada pela sua companhia.